Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse módulo 2, onde a gente vai explorar um pouco mais sobre o agente, quais são os elementos de influência e de persuasão que um agente pode ter para aumentar o seu poder de influência e de persuasão e de conseguir um sim das pessoas. Então vamos lá, neste vídeo eu vou te contar quais são os 4 Cs do agente, tá bom? Vem aqui pro meu computador que a gente já vai começar. Muito bem, então quais são os 4 Cs do agente e qual é a importância de cada um desses elementos no agente na hora de ser mais persuasivo ou de conseguir um sim? Muito bem, o primeiro C é o que a gente chama de C da competência. É algo até trivial ou algo até que a gente para pensar e a gente consegue entender naturalmente. Quanto mais competente a pessoa é, maior é o poder de autoridade dela e maior é o nível de persuasão que ela tem sobre você, certo? Então, o seu nível de competência aumenta o contexto da autoridade, tá? A gente vai falar um pouco mais também sobre o viés, o contexto da autoridade, ou até mesmo como a gente chamou no nosso vídeo do receptor, o filtro de percepção da autoridade, tá? A autoridade pode ser encontrada em vários elementos da persuasão quando a gente quebra isso para a gente entender um pouco melhor, tá bom? Então não quer dizer que é só uma coisa ou só outra. Enfim, vamos lá. A competência, o nível de competência que você tem aumenta o seu poder de autoridade. A questão aqui é o seguinte: você não somente precisa ter mais competência, você precisa mostrar. Essa competência precisa ser visível. Melhor ainda, né? Ou uma outra forma de se dizer, é uma competência percebida. Se as pessoas não perceberem o seu nível de competência, de nada vai valer. Então, outra coisa também é verdade. Se as pessoas percebem que você tem um nível de competência e mesmo que você não tenha, isso também aumenta o seu poder de persuasão. E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, pessoas que não entendem nada sobre um assunto ou que de fato não são uma autoridade sobre aquele assunto, mas que conseguem mostrar que são competentes ou que conseguem fazer as pessoas perceberem eles mesmos como competentes, eles conseguem sim aumentar o seu nível de autoridade, aumentar o contexto que eles estão vivendo de autoridade e colocar aquele filtro de percepção nas pessoas de que quem está falando é uma autoridade. Então, o seu nível de competência é algo que você deve cuidar, certo? Ou melhor, o nível de percepção da sua competência é algo que você deve cuidar, porque não interessa o quão competente você é de fato na hora de conseguir um sim. O que interessa é o quão percebido você é como competente. Quanto mais percebido como competente você é, melhor. Lembra, nunca é sobre você, é sempre sobre a pessoa que está te escutando. Então nunca é o que você fala, é sempre o que o outro percebe ou o que o outro entende, tá bom? Então vamos voltar aqui. Bom, provar, por exemplo, que você sabe o que você está fazendo, ensinar, mostrar para outras pessoas que você é competente, tudo isso constrói ao longo do tempo um poder de persuasão muito, muito forte, né? Os vendedores sabem isso, né? E, por exemplo, eles te ajudam a resolver um problema. Quando eles te ajudam a resolver um problema, ou quando eles mostram, ou quando eles são percebidos como alguém que sabe o que está fazendo, o nível de competência deles, ou melhor, o nível de competência percebida deles aumenta, por isso o nível de autoridade aumenta também, tá bom? Então o nível de competência percebida é um elemento persuasivo muito forte quando a gente fala do nosso agente. Segundo elemento, ou segundo C do agente, é o C de cuidado, tá? Cuidado. Então, uma forma de se dizer, outra forma de se dizer o C de cuidado é o se importar. É o quanto você de fato se importa com a pessoa com a qual você está falando, né? Então, quando a gente nota que as pessoas se importam mais com a gente, o nosso nível de persuasão, ou melhor, o nível de persuasão dessa pessoa para nós aumenta, né? Então, quando você sabe que alguém gosta de você e essa pessoa quer o seu bem, você tem uma tendência maior a escutar essa pessoa e a ser persuadido ou influenciado pela opinião dela. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas realmente dizem que você é alguém que eu me importo, né? Ou seja, eu me importo com o seu resultado, eu me importo com o que você precisa. Ao mesmo tempo que isso é uma arma de persuasão, ou melhor, é dos elementos, um dos Cs do agente que faz toda a diferença no seu nível de persuasão, eu fortemente recomendo que você nunca minta a respeito disso. Então, se você tem esse cuidado, se você realmente está fazendo algo com o que você se importa, se você se importa com as pessoas que você está ajudando ou que você está querendo ajudar, de fato, não deixe de dizer isso, né? Esse que é o ponto principal. E agora, tenha cuidado também. Comece a perceber se aquela pessoa que está te dizendo que se importa com você, de fato se importa.
né? Então, se você começar a ver que tem uma discrepância ali, você vai saber que essa pessoa só está usando isso para aumentar o poder dela de persuasão e não necessariamente para cuidar de você e para ajudar você a tomar a melhor decisão, tá? Agora, eu tô partindo do princípio aqui que você é uma pessoa idônea, que você é uma pessoa ética e que você de fato se importa com as pessoas para que você de fato gere o resultado para elas, né? Então, pensa o seguinte, quero só que você me acompanhe nesse pensamento. Imagina que você descobriu a cura do câncer. Eu descobri, eu não sei como, acabei descobrindo, sei lá, um ET me deu, ou Deus baixou em mim aqui e eu consegui descobrir a cura do câncer. Agora eu sei como curar o mundo inteiro. Agora imagina que isso seja verdade e que eu saia por aí dizendo, pessoal, eu consegui descobrir a cura do câncer. Quantas pessoas você acredita que vão acreditar em mim? Ninguém, né? Provavelmente esse pessoal ainda vai me trancar num hospício. Essa que é a questão. Ninguém acredita em mim. Por que ninguém acredita em mim? Porque eu não sou médico, eu não sou pesquisador, eu não tenho competência percebida, né? Eu não tenho nenhum motivo para descobrir a cura do câncer. Então, olha que maluco, não me interessa o resultado, o produto, não interessa aquilo que você tem na mão. O que interessa é a sua maneira de comunicar. Se você tem um excelente produto na mão, como existem milhares por aí, e ainda assim você não consegue vender, exatamente no ponto que está a sua comunicação é o seu problema. A sua comunicação não está funcionando, você não está conseguindo envolver as pessoas. Então saber disso é o que faz toda a diferença. Por isso, o cuidado é um dos elementos que você precisa ter, certo? Ou seja, se importar com as pessoas, mostrar que se importa com as pessoas, é algo que vai elevar o seu poder de persuasão. Agora, importante, no caso desse exemplo que eu dei, da cura do câncer, imagina que eu de fato tenho isso, né? Que eu saio por aí falando, e eu falo assim, olha pessoal, eu realmente me importo com vocês, eu quero ajudar vocês. Eu quero que vocês peguem esse negócio e distribuam para o mundo inteiro, porque isso aqui é a cura do câncer. Né? Nesse momento, eu dizer que me importo é muito, como é que eu vou dizer? É muito na cara que eu estou falando isso para ser alguém mais persuasivo. E quando as pessoas percebem ou captam que você está fazendo isso para ser mais persuasivo, tem o efeito contrário. Então, se as pessoas notarem que você está forçando a sua competência, forçando como é que eu vou dizer? Forçando os outros elementos que eu te falei, né? Os elementos da semelhança. Por exemplo, se você forçar que, eu também sou muito parecido com você e a pessoa percebe que não é, nesse momento existe o efeito contrário. Ela percebe que você está mentindo, ela percebe que você está forçando a barra e ela simplesmente, não confio em você mais. Ela começa a rejeitar, ok? Então esse foi o C do cuidado. Qual é o próximo C? Vamos lá. O próximo C é o que a gente chama de consistência. Consistência a gente poderia dizer também como integridade, né? É uma outra forma de falar da consistência. É você construir uma imagem de integridade, né? É você de fato mostrar para as pessoas que você é alguém consistente, que você honra os seus princípios, que você de fato faz aquilo que você fala que faz, né? Quanto mais percebido como alguém confiável você for, né? Maior é o seu nível de persuasão. Então, quando a gente fala de consistência, a gente pode dizer que também é confiabilidade, tá? Então, é as pessoas confiarem em você, ou confiarem de que aquilo que você está falando é verdade. Quer ver uma coisa que faz toda a diferença? Se eu falo para você que esse daqui é o último livro, né? E esse daqui é o último livro, então você precisa comprar ele agora, então você vai acabar perdendo. Se eu falo isso daqui para você, e você me percebe como alguém consistente ou alguém confiável, você fala, realmente isso daí deve ser o último livro, só tem mais esse, eu vou ficar sem. Pode ser que você decida comprar ou não, mas nesse momento você confia em mim, você acaba querendo comprar e decide, né, levando em consideração que de fato é o último livro. Agora, se você me percebe como alguém que vai manipular a tua opinião, ou que vai tentar mentir para você para conseguir aquilo que eu quero, que é vender o livro, você pode desconfiar e falar, eu acho que esse cara tá mentindo para mim. Eu acho que ele não é assim tão confiável, tão consistente quanto ele está dizendo. Então eu não confio que essa é de fato a última unidade. Ou melhor, eu não confio também que esse carrinho vai fechar esse dia. Eu não confio que ele não vai fazer isso num outro momento.
certo? Eu desconfio dessa pessoa. Nesse nível, nesse momento, o nível de confiabilidade ou de percepção de persuasão cai muito, certo? Quanto mais confiável e consistente você for percebido, maior é o seu nível de persuasão. Lembre-se, sempre é a percepção das pessoas que faz diferença, não é o que de fato é para você. Não é a sua percepção, é a percepção da pessoa que você está tentando persuadir ou influenciar. Se ela te percebe como alguém confiável, excelente trabalho, funcionou. Se ela te percebe como alguém que está mentindo ou que está tentando manipular, tudo vai para o lado contrário e você perde a confiança e perde também o seu poder de persuasão. O outro elemento é o que a gente chama de carisma, tá? O que é o carisma? Na verdade, carisma é o seu poder de envolver as pessoas na sua conversa, né? O seu poder de fato atrair a atenção delas. E de certa maneira, a gente pode dizer que o seu carisma é algo que você nasce com ele ou não, né? Não necessariamente você é uma pessoa carismática. Agora, com certeza, no seu script você pode ser alguém carismático. É por isso que o script, é por isso que o copywriting, na verdade, é algo tão poderoso, porque você consegue, de certa maneira, criar ali uma personalidade que nem sempre você tem naturalmente, mas você consegue ser carismático num texto, né? Você consegue trazer diversão para as pessoas, entretenimento para as pessoas num texto como esse, e aumentar o seu nível de carisma e, ao mesmo tempo, aumentar o seu nível de percepção de ser alguém persuasivo, ou de alguém confiável, ou de algum agente que de fato está ali para ajudar, enfim. E automaticamente isso aumenta o seu nível de percepção e de influência. E eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Você quer ver uma pessoa que tem os 4 Cs do agente num lugar muito bem programado e muito bem feito, e faz isso de fato, pelo menos parece ser completamente autêntico, é o prefeito de São Paulo, João Dória, né? Se você olhar o que esse cara está fazendo, ele é consistente, porque ele faz o que ele fala. Ele tem carisma, certo? Porque por mais que algumas pessoas não gostem dele ou não gostem da maneira como ele faz as coisas, ele é um cara carismático, ele envolve as pessoas, ele é um cara autêntico, né? Outra coisa, ele é um cara competente, né? Não é à toa que ele tem um patrimônio de mais de 200 milhões de reais. Ele é uma pessoa, um administrador, um gestor competente. E ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que transparece cuidado, transparece se importar. Ele tá ali para fazer o que tem que ser feito, não importa o quanto as pessoas acham que isso é ruim ou bom. Ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Então, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, né? Eu como receptor dele, como agente, tenho uma percepção de que ele é um cara íntegro, de que ele é um cara que, se um dia me parar na rua e me pedir alguma coisa, provavelmente eu vou fazer. Se ele para pra mim e fala, Rafael, eu quero fazer uma entrevista com você, ou então, Rafael, eu gostaria de fazer, eu queria muito que você me ajudasse a fazer alguma coisa aqui, eu provavelmente diria sim, porque ele é percebido pra mim como um agente altamente persuasivo, uma pessoa que de fato é alinhada comigo, de certa maneira semelhante a mim também, né? Se a gente lembrar do nosso vídeo passado da semelhança, ele também é empresário, eu também sou empresário, né? E de certa maneira ele também tem uma boa aparência, né? O cara se cuida. E quer dizer que ele é um cara super bonito, fantástico? Não, não é. Mas ele tem uma boa aparência, ele se cuida, ele está sempre no prumo, né? E isso faz toda a diferença. Então, esses daqui são os 4 Cs do agente. E eu quero agora que você pare um minutinho e pense, quem é o agente ou quem é uma pessoa que você identifica que tem esses 4 elementos? Não vale o João Dória que eu já falei aqui, mas comenta aqui embaixo nos vídeos e diz pra mim qual é uma pessoa que pra você representa esses 4 elementos ou esses 4 Cs do agente. Competência, cuidado, consistência e carisma. Quem é uma pessoa para você que tem esses 4 elementos? De preferência uma pessoa famosa, uma pessoa que a gente identifique, pra gente saber de fato se isso pra gente mover a discussão pra frente, né? Porque, olha só, uma das coisas que eu aprendi é que o ser humano adulto, fora as crianças, né? Eles aprendem muito mais com a discussão e com a conversa, com uma maneira de olhar as coisas de vários ângulos diferentes. E é por isso que eu me importo com a quantidade de comentários que você deixa aqui embaixo. Porque quanto mais você se integra, quanto mais você participa intelectualmente dessa conversa, mais você aprende e mais você ajuda todos a aprender, tá bom? É isso então, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu comentário. Até lá!